Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, apenas o verso 27. Meus irmãos, assim como no mês passado, em alguns meses atrás aí também, nós falamos algumas coisas acerca de versículos específicos que o apóstolo Paulo deixou como orientação para a maneira correta de se portar diante da ceia do Senhor, por causa do contexto aqui presente. Então eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos, aí na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 27, apenas esse versículo, compartilhar com os irmãos o tema como se dá a nossa indignidade para com a ceia do Senhor. Amém? Podemos permanecer assentados, é apenas um versículo, diz assim o texto da palavra do Senhor: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Novamente, por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Bom, como introdução da nossa meditação, gostaria de dizer aos irmãos que o apóstolo Paulo ele vai escrever essa carta aos irmãos, essa primeira carta, para corrigir distorções que aconteciam naquela igreja. Eu gostaria assim de estar dizendo e comentando com os irmãos algo rápido nessa introdução, dizendo que o apóstolo Paulo ele vai tratar ali a respeito de coisas concernentes a divisões que estavam acontecendo naquela igreja, partidarismo, né, a prática vergonhosa do incesto, né, envolvendo ali o caso de um jovem que tinha um relacionamento com a esposa do seu pai, ou seja, ela não era mãe dele, mas ele estava mantendo um relacionamento com a esposa de seu pai. Então, o apóstolo Paulo vai enfrentar esse problema ali na igreja aos Coríntios. Ele vai também tratar acerca de disputas legais entre os cristãos. Ele vai falar isso especificamente no capítulo 6, dos versos de 1 a 11. Que disputas legais eram essas? Bom, algumas questões que envolviam irmãos que estavam disputando ali, lutando pelos seus direitos. E muitas vezes essas disputas iam parar nas mãos de juiz iníquo. Então eu pego uma situação interna da igreja e levo para um juiz iníquo. É isso que o apóstolo Paulo estava tratando aqui na igreja de então. E tantas outras coisas que foram tratadas por causa dessa, com essa carta, com a intenção que o apóstolo Paulo teve de escrever essa carta. Ele também vai lidar com casos de prostituição. Os irmãos, os membros da igreja estavam ainda com aquelas práticas que eles tinham antes da conversão, se envolvendo com prostitutas cultuais. A cidade de Corinto era uma cidade grega e nessa cidade tinha um templo. E esse templo possuía sacerdotisas cultuais e elas frequentavam esses templos e aquilo que elas tinham para oferecer aos ídolos era o dinheiro que elas angariavam através da prostituição. Por isso eram sacerdotisas cultuais, prostitutas cultuais. Vendiam o seu corpo para os marinheiros e para os cidadãos daquela época e o dinheiro que elas arrecadavam com aquele trabalho de prostituição, elas ofereciam aos ídolos. Os irmãos dessa igreja estavam envolvidos com isso. E o apóstolo Paulo escreve essa carta para tratar desse problema. Dizendo que não há espaço para um crente, para um salvo em Cristo, esse tipo de prática. E o apóstolo Paulo foi tratar acerca disso. E justamente também no capítulo 11, entre tantos problemas, ele também vai trazer a respeito da situação que estava acontecendo no que diz respeito às distorções para com a prática da ceia do Senhor. E é justamente com esse versículo que nós lemos, o versículo 27, Paulo ele vai abrir o versículo dizendo, por isso. E esse por isso, meus irmãos, é uma locução coordenativa conclusiva, que vai falar a respeito de consequências devido à quebra de um mandamento, e mandamento este registrado no versículo 26, o versículo anterior, que diz assim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha.
E aí, dando continuidade à leitura, o apóstolo Paulo vai dizer: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por isso, o apóstolo Paulo ele vai tratar acerca das possíveis consequências dos irmãos que estavam participando de forma indigna da mesa do Senhor. Eu me lembro que no mês passado, ministrando a ceia aqui, eu comentei alguma coisa a respeito do que é participar indignamente da mesa do Senhor. E por causa disso eu gostaria de esmiuçar um pouco mais dentro dessa nossa mensagem aqui. Portanto, irmãos, eu quero dizer aos irmãos que o problema da ceia ali com aqueles irmãos não era um problema generalizado. Mas mesmo não sendo generalizado, ele era um problema perceptível. Os abusos da ceia em Corinto envolviam apenas os cristãos. Não há indícios aqui no texto de Paulo que ele estivesse preocupado em restringir a ceia. Os coríntios não estavam sendo, pelo apóstolo Paulo, acusados de permitir a participação de incrédulos na mesa do Senhor. Esse não era o problema tratado pelo apóstolo Paulo com os irmãos ali da igreja. Não era os incrédulos que estavam profanando o Senhor, a mesa do Senhor, mas as atitudes ímpias dos cristãos daquela igreja. E aqui, meus irmãos, eu não estou sendo advogado dos ímpios que estavam participando da mesa do Senhor, não. A minha intenção é voltar a nossa atenção para a prática daqueles irmãos que estavam participando indignamente da mesa do Senhor. Porque não eram os ímpios que estavam profanando a mesa do Senhor, mas eram justamente os cristãos que estavam praticando essa profanação. E por causa dessa profanação, eles se tornaram indignos de estarem ali. E que profanação é essa? Bem, quando nós vamos olhar para o contexto histórico dessa refeição, e eu já estive compartilhando com os irmãos acerca disso, nós vamos ver que no contexto histórico aqui, as reuniões dos crentes naquela época aconteciam nas casas. E a maioria das vezes, quando tinham essas refeições solenes, porque aqui não está somente presente a prática da ceia do Senhor, mas também havia uma refeição, tinha uma mesa posta. O texto fala que as pessoas avançavam na mesa e deixavam um sem comer. Outros bebiam todo o vinho e ficavam até embriagados. Ou seja, nós estamos diante de uma festa romana com o nome de Santa Ceia. E se os irmãos fossem se colocar diante de um vídeo no YouTube, para ver o que era uma festa romana, eu nem sei dizer aos irmãos se os irmãos deveriam ver esse vídeo com a barriga vazia ou com a barriga cheia. Porque não é bom de se ver. As festas romanas eram regadas a muitas coisas. Muitas coisas. Vinhos desenfreados. Pessoas enfiando o dedo na garganta e, desculpa a expressão, botando tudo para fora de novo, para voltar na mesa para comer. Mistura de alimentação com relações íntimas, tudo no mesmo ambiente. Isso é uma festa romana. E nós estamos diante do apóstolo Paulo tratando sobre as questões de uma festa romana com o nome de ceia do Senhor. Por isso eles se tornaram indignos e o apóstolo Paulo estava chamando a atenção. Olha, aquele que come e bebe sem discernir o corpo se torna réu do sangue do Senhor, do corpo do Senhor. Diante, então, do acima exposto, meus irmãos, nós precisamos observar que não estamos aqui falando de uma expressão que identifica adjetivo, como nós falamos no mês passado. Mas nós estamos aqui diante de uma expressão que identifica um advérbio de modo, ou seja, o apóstolo Paulo está tratando acerca do comportamento daqueles irmãos. Está chamando a atenção da seriedade do comportamento deles diante da mesa do Senhor. E por isso nós precisamos observar e aprender com as constatações que o apóstolo Paulo obteve com o que estava acontecendo ali e a forma com que ele tratou.
E o que ele constatou ali? Ele vai dizer que a participação indigna era caracterizada por pessoas ou irmãos que desprezavam a comunhão. A comunhão que Cristo, pelo seu sacrifício expiatório, uniu à igreja. Haviam cômodos separados na casa para atender aqueles que tinham mais dinheiro. E os que eram desprovidos, financeiramente falando, eram deixados por lá de fora, sem acesso à mesa, até mesmo uma cadeira para se sentar. É isso que estava acontecendo ali. Ou seja, é um desprezo total pela comunhão. Comunhão essa que foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Que inclusive estava ali identificada como o corpo do Senhor. Os coríntios estavam numa reunião que deveria ter o propósito de celebrar a unidade da igreja do Senhor. Entretanto, meus irmãos, usavam naquele momento para desprezar uns aos outros. Existe um erudito bíblico do século XX, chamado F.F. Bruce. Ele vai sintetizar todo o problema ao dizer que quando eles partiam o pão, que era o símbolo do corpo de Cristo, eles relembravam o sacrifício do Senhor na cruz, mas também declaravam participar de todas as dores, de todo o sofrimento de Cristo através daquela prática ali. Por isso, se eles, na prática, negavam a unidade que professavam simbolicamente na ceia, estavam comendo e bebendo de modo indigno, profanando assim o corpo e o sangue do Senhor. Se eles comiam e bebiam sem discernir o corpo, significa simplesmente tomar o pão e o cálice ao mesmo tempo que tratavam seus irmãos cristãos sem amor em pensamentos e ações. Isso que é participar da mesa do Senhor indignamente. Nos escritos paulinos, o conceito de estar em Cristo não admite uma ausência de uma mútua comunhão com os que são salvos por Ele. A ênfase aqui no texto, falando a respeito da importância da comunhão, ou da koinonia, ela é constante nos escritos do apóstolo Paulo. Por isso, mais uma vez, nós podemos observar que a contribuição do apóstolo Paulo, ou que o apóstolo Paulo fez à doutrina da Eucaristia, está em sua ênfase na refeição como uma ocasião para a comunhão. Em sua interpretação da palavra, ele vai dizer que o pão, ou seja, este é o corpo de Cristo, fazendo englobar aqui o corpo coletivo de Cristo. E ele vai dizer que esta comunhão estava sendo prejudicada pelo comportamento daqueles irmãos ali. E o apóstolo Paulo vai trazer um alerta acerca disso. Pois ele vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, nos versos 16 a 17, o texto diz: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos do único pão. Portanto, a santidade na comunhão deveria ser manifesta na ceia do Senhor naquele lugar. Herman Nicolás, um teólogo holandês, ele vai comentar que a palavra indignamente, a duras penas, reproduz o sentido da expressão comportamental. Aliás, ele estava falando ali de comportamento, porque se deve excluir aqui, meus irmãos, toda a ideia de mérito próprio. Ou seja, ele está dizendo que não é indignamente, não é sendo indigno como é o adjetivo que eu possuo, mas eu estava sendo indigno no meu comportamento, tratando com desprezo a comunhão que o corpo de Cristo tem através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso nós precisamos, meus irmãos, estar atentos à maneira com a qual nós participamos da ceia e da mesa do Senhor. O presbítero Alex, comentando Gálatas 2:20, ele vai falar a respeito dessa nova vida.
dessa nova maneira de viver. Paulo, ele vai dizer que essa nova vida, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Uma nova vida em Cristo Jesus. E se ela é nova, ela não permite e não há espaço para comportamentos que eu tinha lá no mundo. E eu preciso observar essas coisas. Porque se eu não as observar, eu posso estar com o meu comportamento profanando a mesa do Senhor. Por isso a importância do autoexame, e nós vamos falar um pouquinho disso mais à frente. A segunda questão aqui vai envolver a responsabilidade de avaliar o que era aquele momento singular. Todas as vezes que nós nos dirigimos à igreja para participar da ceia do Senhor, eu preciso estar cônscio, eu preciso estar consciente da importância do sacramento que eu vou participar. Porque todas as vezes que eu participo da mesa do Senhor, eu estou anunciando a morte dele até que ele venha. Por isso eu preciso ter a consciência, avaliando o quão importante é esse momento. Porque as pessoas envolvidas deveriam ter essa consciência, a consciência da serenidade dessa cerimônia. O que era representado nos elementos que levantamos aqui e consagramos ao Senhor. A espécie de relacionamento que ela estabelece tanto com Cristo, que é o anfitrião da casa, quanto com os demais membros participantes da igreja do Senhor. Um teólogo reformado do século XX, Simon Kistemaker, ele vai comentar que os coríntios devem saber que não podem participar da comunhão com o coração cheio de desprezo e nem futilidade. Depois, devido ao autoexame, devem se aproximar da mesa do Senhor com amor genuíno para com o Senhor e para com o seu próximo. Eu preciso ter um amor consciente para com Deus. Eu estava ouvindo aqui a música, um hino antigo, né, do Oséias de Paula. Eu te amo. Eu te amo mais que o cego almeja ver a luz. Eu te amo mais que o exilado ama a terra que o desprezou. E aí eu fiquei pensando sobre esse sentimento que nós precisamos ter a consciência do quão sério é o amor que nós precisamos devotar a Deus, mesmo dentro das nossas limitações, entendendo que Ele nos amou primeiro. Eu estava fazendo uma leitura hoje pela manhã aqui e um carro buzinou aí na porta. E aí eu falei assim, bom, será que é aqui mesmo? E eu não saí, lá fora estava na sala, eu não saí, aí depois buzinou mais 2 vezes, eu fui ver. Era um Onix branco, já tinha apontado o carro, igual o meu está ali para entrar na garagem. E aí a pessoa chegou e perguntou se a igreja recebia doações. Eu falei, mas do que se trata? Eu tenho algumas roupas de bebê e alguns brinquedos, eu trouxe para doar. Eu fui em algumas igrejas e essas igrejas estavam fechadas. Eu cheguei buzinando porque eu vi uma das janelas aberta. E aí, por isso que eu entendi que poderia haver alguém aqui. E aí essa pessoa fez doações de roupas, inclusive está aqui, tem alguns brinquedos também. Nós vamos analisar, inclusive, alguns brinquedos que podem ir para a sala das crianças, brinquedos lúdicos. Ele deixou aí uma quantidade de roupa, e não só roupa de bebê, mas também roupa de cama para berço, né? Eu acho que tem até aquele, como é que é o nome daquele cercado? Acolchoado, né? Para o bebê. Está aí. E aí eu peguei, aproveitei e falei assim, aqui, aproveita, nós vamos ter culto hoje, venha. Eu sou da Igreja Batista, ali até falou que era da Paraná, eu falei assim, mas pensei comigo, não tem Igreja Batista, pelo menos que eu conheço, não tem Igreja Batista na Paraná. Tem Igreja Batista? Ali na esquina com Tancredo Neves? É mesmo? Não é na Brigadeiro, não? Na Brigadeiro, né? Na Paraná mesmo?
Pois é, ele disse que aí eu falei assim, bom, a gente tem um convívio, né, com a igreja. Eu sou novo aqui, mas eu não me lembro assim o nome do seu pastor. Qual era o nome dele mesmo? Meus irmãos, ele não soube falar o nome do pastor dele. E aí depois que ele começou a ter a dificuldade de falar o nome do pastor, ele falou assim, olha, eu estou afastado. Eu falei, pois é. Independente do lugar onde é que você vai ficar, se você vir aqui conhecer a nossa igreja e gostar, ou se você continuar lá na sua igreja, porque eu não posso ser prosélito e tirar você da sua igreja, longe de mim, mas o mais importante é você estar congregando, em comunhão, porque Jesus nos amou ao ponto de dar a sua vida em nosso lugar. Inclusive é uma pergunta que até hoje não tem resposta. Que amor é esse? E é sobre esse amor que o apóstolo Paulo está falando aqui. Como eu posso me comportar na comunidade de fé que eu digo que faço parte, e não amo ao meu irmão, que também foi alvo, assim como eu, do amor que Cristo provou na cruz do Calvário, e olha que ele nem precisava de provar esse amor. Nós não podemos participar dessa solenidade com dúvidas no amor que nós dizemos que professamos. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. É isso que é participar indignamente. Não pode haver no meu coração qualquer espaço para angústia, para frustrações provocadas por comportamentos de pessoas que eu achei que não deveria ter tido aquele comportamento. Isso é participar indignamente da mesa do Senhor. Portanto, a ordenança ao exame pessoal é o remédio contra a indignidade. Não era para que as pessoas julgassem umas às outras. Você já se fez o autoexame para participar da ceia? Não, é cada um examinando a si mesmo os seus comportamentos, o seu procedimento, não somente no momento da ceia, mas durante toda a nossa vida. Vida essa que foi ministrada aqui na ceia, vida em Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para isso com preocupação. Antes de participarmos do banquete, devemos nos examinar acerca das atitudes que temos no corpo e para com o corpo de Cristo. Precisamos atentar para essas coisas, porque faz parte da celebração agirmos assim, pois se agirmos assim, estaremos nos comportando de forma apropriada para com a solene mesa do Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 29, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Calvino vai comentar esse trecho dizendo, digo-vos agora acerca de que denunciando-vos a punição, pois há muitos que não são afetados pelo pecado cometido, a menos que sejam abatidos pelo julgamento de Deus. Isso é sério, irmãos? A isso então ele afirma quando declara que esse alimento, que de outra forma seria benéfico para a saúde do crente, acabará sendo destruidor, pois será convertido em veneno para aqueles que comem e bebem participando da ceia de forma indigna. Portanto, fiquemos alertas e nos lembremos sempre que estamos lidando com a mesa do Senhor. Paulo transmite essa seriedade aos coríntios na sua primeira carta, quando avançamos para o capítulo 12, e vamos lá no verso 12, ele vai dizer, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Não tem como o corpo de Cristo ficar se degladiando, tendo ele como cabeça. O uso aqui do termo corpo é para referir-se à unidade da igreja, e não para o pão da ceia. Então, discernir o corpo presume uma exigência de participar da ceia, entendendo a comunhão uns com os outros, forjada na união com Cristo. Quem são os que devem participar dessa mesa? Os salvos e em plena comunhão no corpo de Cristo, que é a igreja.
Não há espaço, meus irmãos, para dizermos assim: hoje eu não vou participar da ceia do Senhor, porque eu estou a ponto de pegar um irmão da igreja pelo pescoço. Eu não vou participar porque eu não estou preparado. Nunca vai estar preparado. O melhor caminho e o caminho mais curto é o autoexame, pedindo a Deus perdão pelo que está acontecendo e participando da ceia. Porque se eu, do contrário, negar em participar da ceia do Senhor, eu estou dizendo que eu não tenho comunhão com o corpo e muito menos com o cabeça, que é Cristo. Examine-se, pois, e participe, é o ensino da palavra. Bem, nós acabamos de ver que precisamos estar atentos, precisamos estar ligados com a forma com que nós nos comportamos para que não haja desprezo mútuo na comunhão. Segundo, nós precisamos estar atentos a respeito da responsabilidade de avaliarmos a importância de uma tão solene comunhão que é a mesa do Senhor. E em terceiro, nós precisamos também entender a responsabilidade que está sobre o participante no que diz respeito ao autoexame. No que se refere à qualidade de seus relacionamentos com os demais participantes, a ceia também representa a comunhão do corpo, isto é, da Igreja de Cristo. James Joon, que é um teólogo britânico metodista, conclui que a ceia do Senhor, que não era uma ceia compartilhada ali nos Coríntios, que não era um participar de um só pão, de um só cálice, não era efetivamente a mesa do Senhor. Ou seja, se eu estou com esse comportamento, eu estou tirando a solenidade, eu estou atrapalhando a comunhão. E eu estou contribuindo para profanar a mesa do Senhor. Portanto, isso é sério. Porque ele está aqui, meus queridos, falando da realidade daquela igreja. E ele vai dizer mais, que nada pode diluir a comunhão espiritual que há entre os crentes, pois nada pode separar a igreja da sua comunhão espiritual com Cristo. Os irmãos já viram por aí algum corpo andando sem cabeça? Os irmãos vão perceber que há andando por aí alguns corpos com a cabeça, mas sem uma das mãos, mas sem um dos pés. Mas pode ter certeza que a mão que foi amputada e o pé também que se perdeu foi para debaixo da terra. Então nós precisamos estar ligados no corpo para que tenhamos vida. Vida no cabeça que é Cristo Jesus. Entretanto, a prática da mutualidade pode ser corrompida e afetada por causa desse comportamento. Se houver uma reunião onde há mútua comunhão, onde não há, aliás, mútua comunhão, não há ceia do Senhor. Esta foi a avaliação do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 20. Será que quando vocês estão reunidos no mesmo lugar, e é nesse lugar, com esse comportamento, ele está dizendo isso no verso 20. O verso 20 diz assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, por causa desse comportamento que vocês estão tendo. É por isso que nós precisamos estar atentos a essas coisas. Eles, os cristãos, tornavam a sua reunião indigna, isto é, imprópria para realmente celebrar a ceia do Senhor. Imagine uma refeição, um jantar ou um almoço, e que logo depois viria a ceia do Senhor, todo mundo bêbado. Porque naquela época o vinho, ele era um vinho alcoólico. Era necessário que houvesse controle, equilíbrio. Já pensou? Logo após um almoço, um banquete, onde uns comiam, outros não, uns bebiam, outros não. Aqueles que não bebiam ficavam assistindo aqueles que bebiam até cair. Olha que situação. Historicamente, a igreja de Corinto foi a que mais demandou trabalho para o apóstolo. A ceia do Senhor deixa de ser a ceia do Senhor, se a mesma não traz união à comunidade. Participação
mútua é a responsabilidade do corpo de Cristo. E o risco em comprometer a santidade da mesa do Senhor também está sob a responsabilidade do povo de Deus. Por causa do nosso comportamento, por causa do comportamento daqueles irmãos, comprometeram a ceia do Senhor. E nós precisamos estar atentos, meus irmãos, para isso. E a mensagem ministrada nesta noite não é uma mensagem acusatória, mas é uma mensagem de alerta. Porque é sério. A ceia do Senhor vem sendo praticada desde os primórdios da igreja, e foi Cristo quem instituiu. E há um mandamento, nós já falamos a respeito disso, está lá no versículo 26. Precisamos participar da ceia do Senhor, proclamando a sua morte até que Ele venha. E isso vem acontecendo durante toda a existência da igreja, e agora é a nossa vez de proclamar a morte do Senhor até que Ele venha. Mas para isso precisamos estar em comunhão uns com os outros. Não deve haver espaço na comunhão da igreja de brechas por falta de entendimento para o diabo atrasar e atrapalhar o crescimento da igreja. Precisamos estar atentos a essas coisas. Portanto, há em nós a responsabilidade e o risco em comprometer a santidade da mesa do Senhor com as nossas atitudes e condutas. Estejamos alertas quanto à realidade de que Deus, em seu Espírito, julga as nossas ações e intenções. Jeremias, no capítulo 17, verso 10, o texto diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. E para concluir, meus queridos, o participante da ceia do Senhor deve ter uma conduta apropriada em relação à ceia. Ele precisa discernir o ato da celebração e reconhecer que a ceia não é uma refeição ordinária, ou seja, uma refeição normal ou uma refeição habitual, mas que esta refeição representa a morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Por isto, ela é o sinal da nova aliança. Um estilo de vida com os demais membros, de acordo com aquilo que a mesa do Senhor estabelece, é primordial para a saúde espiritual da igreja de Cristo. Portanto, a participação da ceia do Senhor indignamente significa participar dela sem discernir seu verdadeiro propósito e significado. Tomar a ceia do Senhor indignamente é permanecer indiferente à comunhão do corpo de Cristo, desprezando assim a igreja de Deus e humilhando aqueles por quem o sangue do Cordeiro foi derramado. Que em Cristo sejamos livres de tais comportamentos e que possamos amar uns aos outros de forma mútua, independente das nossas limitações, das nossas frustrações. A palavra de Deus diz que todos nós vamos morar no céu. Jesus pagou um preço pelas nossas vidas e nos comprou para agirmos e nos comportarmos da maneira que Ele quer que nos comportemos, e não da maneira que eu acho que eu tenho que me comportar. Possamos estar atentos à palavra do Senhor e participar com satisfação, participar com gozo na mesa do Senhor. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos.